O som da risada dele ecoou pela igreja como um trovão em céu azul. Foi um som baixo, debochado, mas no silêncio solene do altar, pareceu amplificado 1000 vezes. Eu estava ali, de pé, diante do pastor, com as mãos trêmulas segurando as do homem com quem eu sonhara em construir uma vida. E então, eu ouvi o riso do meu tio. Meus olhos, que estavam fixos no meu noivo, desviaram-se por um instante para a primeira fileira. Ele estava lá, balançando a cabeça em negação, com um sorriso de escárnio no rosto, cochichando algo para minha tia, que tentava disfarçar, constrangida. Naquele momento, o mundo parou. O sermão do pastor tornou-se um zumbido distante, as flores no altar perderam a cor. Só existia aquele sentimento avassalador de vergonha, uma humilhação pública no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Meu vestido, que para mim era um símbolo de pureza e consagração, havia se tornado motivo de piada. Mal sabia eu que aquela risada cruel, aquela flecha de desprezo lançada contra meu coração, era, na verdade, o som de Deus começando a operar o maior milagre da minha história, um que eu jamais poderia ter imaginado. Para entender a profundidade daquela ferida, é preciso voltar um pouco no tempo. Meu tio sempre foi a figura do parente bem-sucedido na família. Um homem que media o valor das pessoas pelo que elas possuíam, o carro do ano, a casa no bairro nobre, as roupas de grife. E eu, desde muito nova, nunca me encaixei nesse molde. Minha riqueza era de outra natureza. Eu encontrava alegria nas coisas simples, na comunhão da igreja, nas longas conversas com Deus de madrugada. Ele nunca entendeu isso. Para ele, minha fé era uma excentricidade, uma desculpa para o que ele chamava de falta de ambição. Quando anunciei meu noivado, a primeira pergunta dele não foi sobre meu amor ou minha felicidade, mas sobre a profissão do meu noivo, sobre o que ele podia oferecer. Cada detalhe dos preparativos para o casamento se tornou um campo de batalha silencioso entre os valores dele e os meus. Ele se ofereceu para ajudar com os custos, mas a ajuda vinha com condições, com exigências que transformariam meu casamento em um espetáculo para os outros, e não em uma aliança sagrada diante de Deus. Eu recusei educadamente, e essa recusa selou sua desaprovação. A escolha do vestido foi, talvez, o ponto alto desse conflito invisível. Eu não tinha um orçamento grande, é verdade. Minha vida e a do meu noivo eram simples, construídas com trabalho honesto e muita fé. Mas a simplicidade do meu vestido não era apenas uma questão financeira. Semanas antes, em um propósito de oração e jejum, eu fiz um voto a Deus. Eu disse: Senhor, eu não quero entrar no teu altar para impressionar os homens. Eu quero entrar como uma serva, com um coração puro e um espírito simples. Que meu adorno não seja o ouro ou as pérolas, mas a beleza de uma mulher que te teme. O vestido, então, se tornou parte desse voto. Era um modelo de tecido liso, sem brilhos, sem rendas extravagantes. Para mim, ele era lindo. Cada costura representava uma oração. Cada centímetro de pano carregava a esperança de um casamento centrado em Cristo. Enquanto o mundo via um vestido barato, eu via uma vestimenta de propósito. E enquanto eu orava, eu sentia uma paz tão grande, uma certeza de que Deus estava comigo em cada detalhe. É uma sensação que eu desejo que todos vocês sintam. Se você também busca essa conexão mais profunda e quer acompanhar mais testemunhos como este, eu te convido a se inscrever aqui no canal, para que a gente possa fortalecer nossa fé juntos. Era essa paz que eu carregava comigo enquanto me preparava. Eu acordava todos os dias às 5 da manhã para orar pelo meu futuro lar. Pedia a Deus que blindasse meu casamento contra a inveja, contra a superficialidade do mundo. Pedia sabedoria, pedia que o amor que nos unia fosse um reflexo do amor dele por nós. Meu tio não entendia nada disso. Quando minha mãe, toda orgulhosa, mostrou a ele uma foto do vestido, ele apenas torceu o nariz e disse: "É sério isso? Parece um lençol de hospital. Ela vai ter coragem de casar com isso." As palavras dele me alcançaram e doeram, mas eu me apeguei ao meu propósito. Eu respondi no meu coração: aos olhos do meu Deus, eu serei uma rainha. E assim, o grande dia chegou. A igreja era pequena, mas estava cheia de amor.
Amigos da congregação haviam feito a decoração com flores do campo colhidas por eles mesmos. O louvor era liderado por jovens que eu via crescer na fé. Tudo era simples, mas verdadeiro. Ao caminhar pelo corredor, meu coração transbordava de gratidão. Eu não via a simplicidade, eu via a presença de Deus em cada rosto sorridente. Meus olhos encontraram os do meu noivo no altar, e por um instante, tudo pareceu perfeito. Era a concretização de um sonho, a resposta de tantas orações. A cerimônia começou, e a voz do pastor era como um bálsamo. Ele falava sobre a aliança, sobre sermos um em Cristo, sobre construir a casa sobre a rocha. E foi nesse momento sagrado, nesse exato instante, que a bomba explodiu. O cochicho do meu tio foi alto o suficiente para que eu, meu noivo, o pastor e as primeiras fileiras ouvíssemos claramente. Eu não acredito que ela teve essa coragem. Parece que veio enrolada num pano de chão. Que vergonha para a família. A frase foi como uma facada. O sorriso do meu noivo vacilou. Ele olhou para mim, depois para o meu vestido, e eu vi a semente da dúvida sendo plantada em seus olhos. Vi o constrangimento tomar conta de seu rosto. O pastor, percebendo o clima, pigarreou e tentou continuar, mas a magia havia se quebrado. O ar ficou pesado. Eu senti os olhares sobre mim, não mais de alegria, mas de pena, de curiosidade mórbida. Alguns jovens mais distantes tentavam abafar risadinhas. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. Minhas mãos começaram a suar frio, e as lágrimas ardiam nos meus olhos, ameaçando borrar a maquiagem simples que eu mesma havia feito. Em silêncio, eu clamei: Deus, não me deixe desfalecer. Me sustenta, por favor. Me dá forças. Eu me recusei a olhar para o meu tio. Me recusei a dar a ele a satisfação de me ver desmoronar. Mantive meus olhos fixos à frente, mas minha mente era um turbilhão. A alegria se transformou em pó, a celebração em um fardo. Foi nesse instante de dor aguda que meus olhos, quase que por instinto, cruzaram com os de Daniel. Ele era o filho do presbítero da nossa igreja, um dos padrinhos do meu noivo. Um rapaz quieto, observador, de quem eu sabia muito pouco, exceto que sua fé era sólida como a do seu pai. Nossos olhares se encontraram por apenas um segundo, mas foi o suficiente. O rosto dele não demonstrava pena, nem zombaria. Havia uma fúria contida em seus olhos, uma indignação direcionada não a mim, mas ao meu tio. E logo em seguida, essa fúria deu lugar a um olhar de profundo respeito. Um respeito que parecia dizer: eu vejo você, eu vejo sua força. Foi como um copo de água fria em meio ao deserto. Um único olhar em meio a uma multidão de julgamentos que me deu um fio de força para continuar de pé. Ele não fez nada, não disse nada, mas aquele olhar foi um ato. Um ato de solidariedade silenciosa que eu jamais esqueceria. Ele viu o que mais ninguém parecia ver, não a simplicidade do meu vestido, mas a violência daquela humilhação. E naquele instante, uma conexão invisível se formou. Uma semente foi plantada, embora eu só fosse entender seus frutos muito tempo depois. A cerimônia continuou, e eu repeti meus votos com a voz embargada, tentando encontrar forças na promessa que eu havia feito a Deus. Mas o dano estava feito. A alegria genuína havia sido roubada. O restante da cerimônia e a pequena recepção que se seguiu passaram como um borrão. Eu sorria para as fotos, abraçava os convidados, cortava o bolo, mas por dentro, eu estava em ruínas. Meu agora marido estava estranho, distante. Ele tentava agir normalmente, mas eu via em seus olhos o reflexo da vergonha que ele sentiu. As palavras do meu tio haviam envenenado não apenas o momento, mas a percepção dele sobre mim. A festa, que deveria ser a celebração do nosso amor, se tornou um exercício de aparências. Cada elogio que eu recebia soava falso, cada olhar parecia carregar um julgamento oculto. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. Cada segundo se arrastava, e eu me sentia completamente sozinha no meio daquela multidão. Eu não sei que horas você está assistindo a este vídeo, se é de dia ou de madrugada, mas talvez você já tenha se sentido assim, invisível na sua dor. Se não for incômodo, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você me assiste, e a que horas,
para eu saber que não estou sozinha e poder orar por você também, porque naquela noite eu me senti a pessoa mais solitária do mundo. O casamento, que deveria ser o início de um sonho, começou com a marca de um pesadelo. O que se seguiu foi ainda mais doloroso. O comentário do meu tio se tornou uma fissura que, aos poucos, rachou toda a fundação do meu casamento. Meu marido, influenciado pela vergonha e talvez pela pressão de sua própria família, começou a se mostrar uma pessoa que eu não conhecia. A simplicidade que ele antes dizia admirar em mim passou a ser motivo de crítica. Você poderia se arrumar um pouco mais, ele dizia. As pessoas comentam. Aquele episódio no altar nunca foi esquecido. Ele pairava entre nós como um fantasma, sendo sutilmente mencionado em cada discussão. Eu percebi, com o coração partido, que o homem com quem eu me casei amava a ideia de uma mulher de fé, mas não estava preparado para suportar o julgamento do mundo que vinha com ela. Ele não tinha a estrutura espiritual para ser a rocha que eu precisava. A humilhação que sofre não foi o problema principal. O problema foi a reação dele a ela. Ele não me defendeu. Ele não me honrou. Ele se envergonhou junto com meus detratores. E um casamento sem honra e sem defesa mútua não pode subsistir. Menos de 6 meses depois, em meio a muita dor e lágrimas, nós nos separamos. Meu mundo desabou. Eu me sentia duplamente humilhada, pela zombaria no altar e pelo fracasso do meu matrimônio. Eu me tranquei em casa, envergonhada demais para encarar a igreja, para encarar as pessoas. Eu questionei a Deus. Por que, Senhor? Por que permitiste tudo isso? Onde está a honra que me prometeste? Foram meses de deserto, meses de silêncio, choro e muita oração. Lentamente, eu comecei a me reerguer, não com minhas próprias forças, mas com a força que vinha dele. Voltei a frequentar a igreja, sentando no último banco, tentando ser invisível. Eu só queria adorar a Deus e ir para casa. E foi em uma dessas noites, após um culto, que Daniel, o filho do presbítero, se aproximou de mim. Meu coração gelou. Eu esperava um olhar de pena, palavras de consolo vazias. Mas não foi isso que ele ofereceu. Ele se aproximou com o mesmo respeito que eu vi em seus olhos no dia do casamento. Ele foi direto, mas gentil. Eu posso falar com você por um minuto? Ele perguntou. Eu assenti, apreensiva. Nós nos sentamos em um dos bancos vazios, e o silêncio pairou por um instante. Então, ele começou a falar, e cada palavra dele era como um bálsamo curativo sobre minhas feridas abertas. Desde o dia do seu casamento, ele começou com a voz calma e firme: eu não parei de orar por você. Eu vi o que aconteceu no altar. E eu vi sua força. Eu vi você suportar aquela humilhação com uma dignidade que eu nunca vi em ninguém. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas desta vez, não eram de dor. Eram de alívio. Alguém tinha visto. Alguém tinha entendido. Ele continuou, naquela hora, enquanto seu tio zombava do seu vestido. Deus falou muito forte ao meu coração. Ele me lembrou da passagem em 1 Samuel, que diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E naquele altar, Deus não viu um vestido simples. Ele viu um coração consagrado, um coração de valor inestimável. Ele fez uma pausa, olhou nos meus olhos, e o que ele disse em seguida mudou tudo. Eu tenho observado você há muito tempo. Não de uma forma estranha, ele se apressou em dizer, com um leve sorriso, mas eu vi a sua devoção nos cultos de oração, sua gentileza com as crianças da escolinha dominical, a forma como você louvava a Deus, mesmo quando eu sabia que você estava passando por lutas. Eu não via uma mulher derrotada. Eu via uma guerreira. O que o mundo chama de simplicidade, Deus chama de santidade. O seu valor não está no que você veste, mas em quem você é em Cristo. Naquele momento, ele tirou do bolso um pequeno lenço branco, e com uma delicadeza que me desmontou, ele enxugou minhas lágrimas. Aquele gesto, tão simples e tão profundo, foi o oposto da humilhação que eu sofri. Foi um ato de honra, um ato que me restaurou a dignidade que me havia sido roubada. O que aconteceu em seguida foi a prova de que os planos de Deus são infinitamente maiores e mais perfeitos que os nossos. Nas semanas que se seguiram, Daniel e eu começamos a conversar. Ele não tinha pressa. Ele queria conhecer meu coração, minhas feridas, meus sonhos.
Ele me ouviu por horas a fio, sem julgamento. Ele orava comigo, lia a Bíblia comigo. Ele estava, pacientemente, me ajudando a reconstruir minha confiança, não nele, mas em Deus e em mim mesma. Ele nunca tocou no assunto do meu casamento fracassado a menos que eu o fizesse. Ele estava focado no futuro, na cura. E eu comecei a ver nele um homem segundo o coração de Deus. Um homem cuja força não estava em sua aparência ou em seus bens, mas em seu caráter, em sua fé inabalável. Ele era a rocha que eu sempre sonhei em ter ao meu lado. Cerca de 3 meses depois da nossa primeira conversa, ele me convidou para caminhar em um parque. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores de laranja e rosa. Estávamos sentados em um banco, em um silêncio confortável, quando ele se virou para mim. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam. Ele segurou minhas mãos e disse: "Eu sei que você passou por um vale muito profundo. Sei que seu coração foi ferido e que sua confiança foi quebrada. Mas eu também sei que Deus está te restaurando e te tornando ainda mais forte e mais preciosa. E eu quero fazer parte dessa nova história que Ele está escrevendo para você." Meu coração disparou. Eu mal conseguia respirar. "Eu não quero te prometer uma vida sem lutas", ele continuou, "mas eu te prometo que em cada luta, eu estarei ao seu lado, te defendendo, te honrando e te lembrando do seu valor em Cristo. Eu não preciso de uma noiva com um vestido caro ou com uma festa luxuosa. O que eu mais desejo é uma esposa de oração, uma companheira de fé, cujo valor, como dizem provérbios, excede em muito de finas joias." E então, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e fez o pedido que selaria meu destino e daria sentido a toda a dor que eu passei. "Você aceita construir essa vida comigo? Uma vida onde Deus seja nossa única e verdadeira riqueza. Você aceita se casar comigo?" Naquele momento, eu entendi tudo. Deus usou a maior humilhação da minha vida para me livrar de um jugo desigual, para me arrancar de um caminho que me levaria à infelicidade. Ele permitiu a zombaria para revelar o coração raso do homem com quem eu estava, e para despertar o coração do homem que ele havia preparado para mim. A risada do meu tio no altar não foi o fim da minha honra. Foi o instrumento que Deus usou para começar a minha verdadeira exaltação. Deus usou a maior vergonha da minha vida para me livrar de um futuro de tristeza e me entregar a maior honra que eu poderia receber. Ele trocou minhas cinzas por uma coroa. Se essa história tocou o seu coração e te deu esperança, se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. E deixe aqui nos comentários uma palavra de fé, para que outras pessoas que estão passando por um deserto possam ser fortalecidas, para que elas saibam que a humilhação de hoje pode ser a preparação para a honra de amanhã. Claro que eu disse sim, e as lágrimas que chorei naquele dia foram de pura gratidão e alegria. Meu casamento com Daniel foi tudo o que o primeiro não foi. Foi simples, íntimo, mas incrivelmente poderoso. Meu vestido foi ainda mais simples que o primeiro. Mas desta vez, quando entrei na igreja, não havia espaço para vergonha ou medo. Meu coração estava cheio de certeza. Ao meu lado, no altar, estava um homem que me olhava e não via um pedaço de pano, mas uma mulher de Deus. Um homem que entendia que a verdadeira beleza não está do lado de fora. Quando o pastor nos declarou marido e mulher, eu olhei para a congregação e vi meu tio, no mesmo banco. Desta vez, não havia sorriso de escárnio em seu rosto. Havia apenas um olhar confuso, um olhar de quem não consegue entender como alguém que ele desprezou pode receber uma honra tão grande. Ele não entendeu, e talvez nunca entenda, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Ele não entendeu que, como dizem Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A humilhação que eu sofri cooperou para o meu bem. A dor me fortaleceu. O fracasso me redirecionou. Deus não evitou minha prova, mas Ele a usou para me promover. Ele me ensinou que ser subestimado pelo mundo muitas vezes é um pré-requisito para ser exaltado por Ele. Hoje, eu e Daniel servimos a Deus juntos. Construímos um lar sobre a rocha, um lar onde a oração é nosso alicerce e a palavra de Deus é nossa luz. E quando olho para trás, não sinto mais a dor daquela humilhação. Eu sinto gratidão. Gratidão porque Deus, em sua infinita sabedoria,
transformou a zombaria de um homem no sussurro do seu amor por mim. Se você está hoje passando por um vale de humilhação, se sentindo desprezado, pequeno, sem valor, eu quero que você guarde esta mensagem em seu coração. Deus te vê. Ele vê o seu coração, sua fidelidade no pouco, suas lágrimas silenciosas. E ele é especialista em transformar vergonha em dupla honra. Não desista. Continue crendo. Continue servindo. O mesmo Deus que transformou minha história está pronto para transformar a sua. A zombaria pode vir do homem, mas a última palavra, a palavra de honra, sempre, sempre vem de Deus.